Gestão de educação médica, né? Gestão de faculdade de medicina no Brasil, nos interiores e todos esses desafios. A minha trajetória na educação, ela começou há mais de 25 anos e eu acabei sempre me envolvendo em projetos que tinham como pilar central a educação de qualidade e como levar essa educação de qualidade a lugares mais remotos. Fim dos anos 2000, eu liderava um grupo de educação de direito, que chamava Damásio Educacional. E era um grupo de excelência, de educação de excelência, focado em São Paulo, que a gente queria levar para o Brasil. Tínhamos os melhores professores, os melhores juristas, tínhamos 11 ministros no nosso corpo docente entre STJ e STF, tínhamos grandes autores e a gente queria levar isso para o Brasil. E esse projeto do Damásio, o que a gente fez? Nós somos um dos pioneiros a fazer uma educação síncrona para os rincões do Brasil. Abrimos 250 unidades espalhadas no Brasil, contratamos espaço satelitário, nos satélites aqui, a gente tinha mais espaço satelitário do que a Rede Globo, porque na época a internet não permitia que a gente desse aula síncrona, ao vivo, pelo Brasil. E lá, dos nossos estúdios, começamos a levar a educação de alta qualidade para as mais remotas cidades do Brasil, onde eles tinham a oportunidade de assistir com os melhores juristas do Brasil as aulas de pós-graduação, os cursos preparatórios, as aulas de extensão. Sempre me envolvi nessa questão da qualidade acadêmica e da possibilidade de expandir isso para outras regiões. Do Damásio, acabei liderando um outro grupo, que era o IBMEC. O IBMEC é um grupo da área de gestão, e nós adquirimos o IBMEC, o grupo que eu estava liderando adquiriu o IBMEC nos anos de 2015, e eu passei a trazer o IBMEC para São Paulo. Ele tinha Rio de Janeiro, Belo Horizonte, trouxe para São Paulo, levei a Brasília, sempre buscando a manutenção do projeto de alta qualidade. Depois liderei um grupo que era o 6º maior grupo educacional do país, que era o ADTALEN. A gente tinha 21 faculdades, universidades, centros universitários, faculdades espalhadas pelo Brasil, mais de 100 mil alunos, mas em todas as regiões que nós estávamos ali no que a gente chamava de Tier 1, né? Ali na qualidade. E estou, desde 2022, liderando a Clarence. Começamos do zero a Clarence, que é a holding que controla 5 faculdades de medicina em algumas capitais e outras regiões do interior, incluindo aqui Tumbiara, as nossas áreas de Tumbiara, a Faculdade Zares de Salvador, a Faculdade IMEPAC de Araguari, a Faculdade Zares de Pouso Alegre e a Faculdade Unisul em Eunápolis. Mas vamos dar um passo atrás. O que aconteceu no mercado educacional brasileiro? Nos últimos 10 anos, quando a gente pensa de 2015 a 2025, o número de matrículas, de alunos na educação superior brasileira, ele aumentou aproximadamente 2 milhões de matrículas. Tinha mais ou menos 8 milhões, passou a 10 milhões de matrículas, em números arredondados. Tem uma taxa de crescimento aí de 2,7% ao ano. Tá? Não é muito, mas cresceu um pouco. Saiu de 8 milhões para 10 e pouco, cresceu um pouco. Mas ainda com baixa penetração. Quando olhamos assim, alunos, os jovens brasileiros entre 18 e 24 anos, que são os jovens que deveriam estar na educação superior, a gente tem ainda uma penetração baixa, de 1 para cada 4 jovens estão na faculdade. Bem abaixo dos nossos países aqui vizinhos, aqui na América Latina e de países desenvolvidos. Esse crescimento do número de alunos, ele se deu da seguinte forma. A educação, o EAD, foi quem puxou esse crescimento. Então, o EAD foi quem alavancou o crescimento do número de alunos
no ensino superior brasileiro, em detrimento dos cursos presenciais. Então, a educação presencial diminuiu, a educação à distância cresceu. Vocês imaginarem, há 10 anos atrás, 17% dos alunos no Brasil faziam formação superior em EAD. A partir de 2024, passou a ser a maioria, mais do que 51% dos alunos estão no EAD. Então, teve esse movimento. Agora o EAD está mudando um pouco, teve uma última DCN, criou-se o semipresencial e esses números vão mudar um pouquinho. Por outro lado, então o EAD cresceu 3,7 vezes nos últimos 10 anos e o presencial reduziu bastante. A medicina, que é um curso presencial, né, educação de graduação de medicina, que é um curso presencial, ela teve um comportamento bastante diverso das demais áreas de formação presencial. Ela cresceu 2,5 vezes nos últimos 10 anos em número de alunos. Né? Ela passou de 13 mil vagas há 20 anos atrás, para 23 mil vagas há 10 anos atrás, para 48 mil vagas, e quando digo vagas, são alunos mesmo, né, por ano, alunos por ano, que entram na educação médica no ano de 2024. Tá? Então, ela cresceu 3,5 vezes nos últimos 20 anos e mais de 2 vezes nos últimos 10 anos. Então, a gente viu esse cenário. Caiu a presencial, cresceu o EAD e a medicina cresceu, mas se expandiu bastante em número de alunos e cursos no Brasil. Agora, o que eu acho que é a grande questão aqui? Quando eu falei que o presencial caiu, com exceção da medicina, mas quando a gente dá um zoom nessa história e vamos olhar os cursos presenciais de alta qualidade no Brasil, os cursos que entregam alta qualidade, tirando medicina. Medicina, todo mundo cresceu, porque a medicina passou por esse momento de expansão. Mas tirando a medicina, os cursos presenciais caíram, né, em número de alunos, com exceção daqueles que entregam qualidade. Quando a gente faz um zoom nesses números e olha instituições de referência, uma Fundação Getúlio Vargas ou outras, você vê que elas cresceram ano após ano o número de alunos presenciais. Ou seja, quem cresceu no presencial foi medicina e curso com qualidade. E o que vai acontecer com a medicina daqui para frente? A medicina tinha 78 candidatos por vaga há 10 anos atrás nas universidades públicas e caiu para 68 candidatos por vaga. Não caiu muito nas públicas. Nas privadas tinha 31 candidatos por vaga há 10 anos atrás, caiu para 7. Média nacional. Ainda é muito mais do que o direito, que é o segundo curso mais concorrido. Mas o que a gente está vendo aqui é que quem vai conseguir permanecer nesse segmento crescendo é quem entregar qualidade. Esse vai ser o grande diferencial. Quando me chamaram em 2022 para liderar o projeto da Clarence, esse foi o ponto-chave. Vamos construir uma história de educação médica de excelência no Brasil. Então, a gente começou em 22 com Salvador, uma instituição com 300 vagas, mais ou menos 2 mil alunos, 2 mil alunos na graduação, que a gente investiu bastante em novo campus, em tecnologia. Os melhores campos de prática de Salvador estão com a gente, os melhores professores de Salvador estão com a gente, temos uma clínica e escola com 88 consultórios, 5 mil atendimentos dentro do campus. Então, tudo isso, uma área de pesquisa importante lá, tudo isso fez com que a gente se desenvolvesse e passasse a ser uma referência ali em Salvador. De Salvador, junto com Salvador, fomos ali para o sul da Bahia, na Unisul Bahia, isso ainda em 2022. Em 2023, a gente vem aqui para Itumbiara, né, para esse campus aqui de Itumbiara, e começamos o nosso trabalho aqui em Itumbiara. Temos muito trabalho ainda a fazer, eu vou falar um pouquinho desse tema dos próximos passos aqui na educação médica,
mas a ZARNES de Itumbiara passou a fazer parte do grupo em 2023. Em 2024, Pouso Alegre, a ZARNES de Pouso Alegre passou a fazer parte do grupo, e no ano passado, a IMEPAC de Araguari passou a fazer parte do grupo também. Então, hoje nós temos 5 faculdades médicas em 3 estados, mais ou menos 5.000 alunos de medicina, 1.000 vagas anuais, todas com conceito de curso 5, todas com conceito institucional 5 pelo MEC. Em Salvador, no ranking da Folha, a gente, entre as privadas, é o número 1. Em Minas Gerais, entre as privadas, a IMEPAC é o número 2 em Minas. Em Itumbiara, em Goiás, tirando as públicas, né? Entre as privadas também somos o número 1 no ranking da Folha. E em Eunápolis, nós somos o primeiro na região de saúde, 8º no estado da Bahia. Então, a gente sempre busca essa questão da qualidade acadêmica nos nossos cursos de medicina. Então, a gente começa desde o processo seletivo, procurar atrair alunos de qualidade. A gente tem uma metodologia que é híbrida, né, tanto PBL quanto TBL, e uma rede de aprendizado real no campo, que a gente procura investir bastante e cada vez investir mais. Clínicas escolas, aqui a gente tem uma clínica escola em Itumbiara com 44 consultórios, Salvador 88, na IMEPAC a gente tem uma parceria, um hospital escola em parceria nosso, e mais os consultórios. Pouso Alegre também uma parceria público-privada também para atender essa parte de campo de prática. A gente atende mais ou menos 23.000 consultas por ano, gratuitas na população, e mais de 200 consultórios e o hospital médico. Temos convênios com os principais hospitais públicos e privados da região, e uma área de pesquisa bastante importante em Salvador, que cada vez mais a gente está levando para as nossas outras instituições. Então, uma área de pesquisa que a gente tem uma parceria com a Fiocruz, lá a gente faz pesquisa translacional, a gente tem trabalhos importantes que a gente começa a oferecer para os alunos das outras instituições e comunidades ribeirinhas, de presidiários, principalmente numa área voltada à tuberculose, porque a gente entende que pesquisa também é uma área muito importante na formação do nosso aluno. Temos diversos programas de residência médica em várias das nossas cidades e estamos crescendo aí nas nossas parcerias internacionais. Hoje a gente tem parceria com várias faculdades dos Estados Unidos, da Europa, temos parcerias com hospitais também no Oriente Médio, né, que a gente acabou de fechar com a Universidade dos Emirados Árabes no ano passado. Então, trabalhando também bastante nessa questão. E quais são os diferenciais e quais são os próximos passos, né? Então, acho que o primeiro desafio, quando eu falei lá do Damásio, como é que eu levo a educação de alta qualidade em locais que eu não tenho essa oportunidade, né, de levar aquele mesmo professor para algumas regiões, né? A gente começa a trabalhar no nosso grupo a modularização de algumas temáticas para que os docentes possam ser levados para regiões onde não tem aquela especialidade ou aquele docente com aquela titularidade, aquela especialidade. Então, a gente começa a trabalhar uma modularização para poder trazer docentes de referência em outras cidades onde a gente não tem aquela especialidade. A gente começa a elevar, né, já é um trabalho, e esse ano ele se aprofundou, o rigor acadêmico nas nossas instituições, através de provas padronizadas, através de plataforma de suporte, através de apoio psicopedagógico. Então, a gente começa a aumentar o rigor acadêmico em todas as nossas instituições, mas com suporte tanto educacional quanto psicopedagógico. Esse é o nosso grande trabalho do ano, né? Aumentar o suporte acadêmico, o rigor acadêmico, o apoio psicopedagógico aos nossos alunos para que eles se formem médicos melhores. A tecnologia, então investimento em tecnologia e infraestrutura em todas as nossas IES, então os centros de simulações, né, em todas as nossas unidades são referência,
né, os convênios que a gente tem nas principais cidades, e esse é um trabalho constante para a gente, importante, é o nosso foco. Telemedicina nos interiores, né, é um outro trabalho importante para que o nosso aluno tenha uma formação. E a IA? A IA, ela nos ajuda hoje na elaboração do barema, ela nos ajuda hoje nos estudos de caso de PBL, e ela nos ajuda hoje no acompanhamento individualizado do aluno. Mas a gente tem muito debate ainda sobre a introdução da IA no aprendizado. A gente montou um comitê acadêmico de inovação, onde a gente discute o que deve ser implementado e em que fase. Porque tem uma importância muito grande que o nosso aluno desenvolva o raciocínio clínico. A IA, ela não pode atrapalhar esse desenvolvimento no aluno. Então, nas fases iniciais, a implantação da IA, ela é mais modesta, porque eu preciso desenvolver nos nossos alunos o raciocínio clínico. Depois, ela passa a ter uma importância maior, onde eles conseguem fazer as perguntas certas, questionar as respostas que estão sendo dadas, criticar as respostas que estão sendo dadas e, por fim, na fase final, conhecer todas as ferramentais que ele pode usar na inteligência artificial. Mas muito mais no modo aprendizagem no começo, onde as ferramentas elas ajudam fazendo perguntas certas, reflexões corretas, feedbacks, apoiando o desenvolvimento individual, do que no modo resposta. O modo resposta é a última etapa, porque o desenvolvimento do raciocínio clínico ele é fundamental na formação médica. Então é isso que nós estamos fazendo nas nossas IES, e a gente acredita que é um trabalho longo, é um trabalho importante, é um trabalho dedicado, mas é só assim que esse grupo vai se tornar um grupo nacional de educação médica de alta qualidade e que vai durar. É só através do pilar da qualidade. Obrigado.